Bom dia, pessoal, tudo bom? O meu nome é Ana Paula Trissardi Fai, eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e eu estou aqui no Ganepão 2025 a convite da ProDiet. Estou conversando com a professora doutora Maria Cristina Gonzalez, da Universidade Federal de Pelotas, que vai dar um curso muito tradicional aqui no Ganepão, que é o LLL. Professora Maria Cristina, por favor, compartilha com a gente, então, quais são as novidades desse curso do LLL? Boa tarde a todos. Eu vou dar 2 aulas no curso LLL, que é um curso especial feito pela ESPEN, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. E nós vamos falar, então, de 2 assuntos bem interessantes. Um seria como a gente fazer o intestino funcionar. Então, nós vamos discutir todos os fatores de risco e como nós podemos prevenir o ilho no período pós-operatório, né, que é uma situação que acomete até 1 a cada 4 pacientes cirúrgicos. E depois nós vamos falar de um assunto mais interessante ainda, que é sobre a nutrição no período perioperatório. Então nós vamos discutir todos os passos que foram orientados, principalmente pelas diretrizes da ESPEN, no que diz respeito a fazer a triagem dos pacientes cirúrgicos, principalmente aqueles pacientes de cirurgias oncológicas, de como a gente pode identificar no paciente cirúrgico o que se chama de risco metabólico, que é um pouquinho diferente de somente risco nutricional. Se caracteriza que a perda muscular é um fator importante, né, contribuinte para esse risco metabólico do paciente cirúrgico. Em algumas situações, então, dos pacientes mais gravemente de risco, nós podemos fazer, então, o que se chama de pré-habilitação. Então, nós vamos preparar o paciente do ponto de vista metabólico funcional para o procedimento cirúrgico. Então, essa pré-habilitação também tem indicação em alguns pacientes oncológicos. E depois, é lógico, no período pós-operatório, então, fazer todos aqueles passos de avaliação a necessidade de fazer uma terapia nutricional, seja por via oral, com suplementação, nutrição enteral ou parenteral. E o que eu acho interessante é que agora cada vez mais tem se chamado a atenção de que essa atenção nutricional do paciente cirúrgico deve continuar além do período perioperatório. Então, os estudos novos têm mostrado que o paciente se beneficia quando ele sai do hospital com uma orientação nutricional e mesmo naqueles pacientes submetidos a cirurgias, gastrectomias radicais por neoplasias, eles têm uma menor perda de peso e melhora de alguns parâmetros quando suplementados após a alta hospitalar. Então, cada vez mais se fala que nós temos que abranger todos os períodos de atenção no nosso paciente cirúrgico, mesmo quando ele não é desnutrido no momento da cirurgia, porque ele tem o risco de se desnutrir durante a sua internação e no pós-operatório tardio. Acho que eu falei demais já. Estava ótimo, professora. Muito obrigada. Estou ansiosa para ver a senhora de tarde no curso LLL. Obrigada a todos. Até. Oi, pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Nutrição Clínica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu estou aqui no Congresso Ganepão 2025 a convite da ProDiet, debatendo alguns temas interessantes que estão sendo apresentados neste evento. Hoje nós tivemos uma mesa muito interessante, onde foi debatido sobre a importância de fórmulas hidrolisadas, seja parcialmente ou extensamente hidrolizadas, para aqueles pacientes que têm disfunções do trato gastrointestinal. Então, já foi comprovado em artigos científicos que esses pacientes, principalmente os hospitalizados, quando eles têm disfunção intestinal durante a primeira semana da internação, eles têm um risco maior de morte em 28 dias, quando comparado com esses pacientes que não têm essa intolerância gastrointestinal. E por isso a importância do nutricionista estar muito atento a essas intolerâncias intestinais e saber prescrever a fórmula adequada para esse paciente.